Doutor Fernando Quercia, toda segunda-feira com a gente aqui no quadro Seu Direito. Doutor Fernando, advogado tributarista. Muito boa tarde, doutor Fernando. Está com ar-condicionado também numa temperatura bem baixa aí? Meu amigo, boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Não tem outro jeito, né? O pouco que eu saí na rua hoje quase derreteu aqui. A gente já volta correndo para o ar-condicionado. A OAB tinha que baixar uma portaria que em ondas de calor assim o advogado não precisaria usar paletó e gravata, né? É verdade, Guarizo. Muito embora, eu vou ser bem sincero para você, eu só uso paletó e gravata em audiência hoje, porque eu acho que já é uma mudança de comportamento que já vem acontecendo no meio da advocacia aí. Num país tropical, a gente não pode ficar submetido a esse tipo de vestimenta no nosso dia a dia, né? Concordo plenamente, doutor Fernando. Agora vamos falar do assunto da semana, né? Conselho de Administração de Recursos Fiscais, o CARF, tem o retorno do voto de qualidade no CARF. O que é isso, doutor Fernando? Vamos lá, nós já falamos um pouco disso aqui no passado, quando essa celeuma, essa briga aí estava acontecendo, e agora, por conta da publicação no dia 21, agora de setembro, da Lei 14.689, né, retornou a questão do voto de qualidade no CARF, né, ou seja, naquelas disputas dentro do CARF, no âmbito administrativo, quando a empresa ou o cidadão ele sofre uma autuação fiscal da Receita, ele vai recorrer, o recurso administrativo em primeira instância aqui na delegacia da região, o recurso administrativo em segunda instância vai para o CARF, Brasília, né? E lá no CARF, agora a partir da promulgação dessa lei, o que acontece? Se houver um empate na discussão sobre a validade ou não da autuação, ou sobre a tese tributária que está sendo discutida, quem vai decidir é o presidente da Câmara, e o presidente da Câmara é sempre alguém ligado ao fisco. A composição das câmaras do CARF, elas são assim, bem distintas. Metade são indicadas pelo fisco, metade pelo contribuinte. Então, agora, quando há um empate, por conta dessa lei, quem decide é o fisco. Ou seja, o contribuinte sai perdendo, né? Só que o que a gente está vendo agora, o Guarizo, é que essa nova lei, que restabeleceu esse voto de qualidade, e aí a gente faz uma brincadeira, né? A qualidade é para o fisco, né? Não para o contribuinte. Ela trouxe uma série de brindes, né? De contrapartidas que podem beneficiar os contribuintes derrotados nas suas demandas no órgão, né? Agora, vamos entender se essas compensações são suficientes para afastar esse caráter de desigualdade, né, do voto de desempate a favor do governo nos julgamentos do CARF. Entre as contrapartidas que a gente viu na lei, listadas no caso de derrota do contribuinte, então, veja lá, o contribuinte está discutindo uma autuação, ele perde pelo voto de qualidade, não vale, esses benefícios não valem se ele perder, por exemplo, de 3-1 ou de 4-0, mas se ele perder pelo voto de qualidade, ele vai poder ter os seguintes benefícios: exclusão de multa e cancelamento de representação fiscal para fins penais, ou seja, não vai poder ser processado criminalmente por aquela discussão, pagamento da dívida sem juros em 12 parcelas, devendo o contribuinte se manifestar até 90 dias, possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, não incidência do encargo legal, ou seja, dos 10% para a Procuradoria, no caso de inscrição da dívida ativa da União, ou seja, não vai ter um aumento desse encargo legal, e a emissão da certidão de regularidade fiscal no curso do prazo de 90 dias para manifestação do contribuinte para pagamento do tributo devido. Esses são os presentes que foram dados para o contribuinte
caso ele venha a perder, pelo voto de qualidade, a discussão que ele está enfrentando no CARF. Além disso, também vai ser possível usar precatórios, essa é uma inovação, para amortização, né, ou liquidação dessa dívida, ampliar a capacidade de negociação com a Fazenda, e a gente já falou sobre isso aqui, nos acordos de transação tributária, com a possibilidade de uma oferta de proposta mais vantajosa para o contribuinte, e dispensar o oferecimento de garantia, isso é uma outra coisa interessante também, dispensar o oferecimento de garantia pelo devedor para discussão judicial dos créditos abrangidos pela decisão, desde que ele se comprove que tem a capacidade de pagamento. Ou seja, enquanto você está discutindo no CARF uma autuação, essa discussão na esfera administrativa, você não precisa dar nenhuma garantia. Se você passar a discutir, depois você perde no CARF, você vai entrar com uma ação na justiça para discutir essa mesma dívida, você tem que dar uma garantia. Então, o que a lei está dando para o contribuinte, no caso, é o seguinte: quando ele perder pelo voto de qualidade, isso tem que deixar muito claro, ele não vai precisar, caso ele comprove que tem a capacidade de pagamento, ele não vai precisar oferecer uma garantia real, né, para discutir a dívida, ou seja, não vai precisar depositar o valor daquela dívida em dinheiro para poder discutir. No entanto, essas medidas, Guarizo, será que elas vão afastar as perdas que o contribuinte vai sofrer com o voto de qualidade? Essa é uma questão que está sendo levantada, pois o processo administrativo tributário é um lugar onde a gente discute os temas específicos com uma especialização e com uma riqueza de detalhes muito maior, porque todos os que estão envolvidos ali, eles são conhecedores da matéria, são técnicos, né? Então, a gente não está entendendo ainda se, eventualmente, esses brindes que foram dados, eles vão compensar essa desigualdade que está acontecendo. Por exemplo, eu estava lendo um artigo, inclusive uma citação da advogada Kátia Gutierrez, na semana passada, e ela levantou uma questão bastante interessante, relativa à acumulação de multa isolada, que é uma discussão, né? A acumulação da multa isolada com a multa de ofício, ela tem sido, todas as decisões, elas têm sido desfavoráveis para o contribuinte no âmbito do CARF, justamente por conta do voto de qualidade. Só que no judiciário, elas estão sendo julgadas favoravelmente, né? Nesse cenário, quer dizer, o contribuinte, certamente, se ele perder no CARF, ele vai buscar a via judicial para tentar derrubar essas multas, né? Porém, muito embora ele não vá pagar, por exemplo, 10% a mais para a procuradoria, mas ele vai ter custos, ele vai ter que contratar um advogado, ele vai ter custas processuais, ou seja, ele vai ter mais custas para discutir um assunto que no judiciário já está favorável para o contribuinte e que o CARF agora, com essa mudança pró-fisco, ela está sendo contra o contribuinte, ela está indo contra a maré, ela está remando contra a maré. Então, o CARF, com essa mudança, na minha opinião, ele está se tornando um ente arrecadatório, quando deveria ser um lugar onde imperam os julgamentos justos, baseados nos princípios que norteiam o processo tributário. Quando se subtrai a possibilidade de um processo justo e dá um prêmio de consolação, como é o caso, são inseridas regras que facilitam. Essas regras são para facilitar o pagamento, né? As regras que eu citei. Então, você está, na verdade, transformando o CARF em mais um órgão arrecadatório, né? Por quê? Porque o contribuinte ele vai encontrar tanta dificuldade em ir para a justiça que ele vai preferir, já que ele tem essas benesses, esses brindes que foram dados, se ele perder pelo voto de qualidade, ele vai acabar pagando, preferindo muitas vezes pagar a dívida do que discutir a legalidade dessa dívida. Ou seja, vai encontrar tudo de uma vez só, mas quem sai perdendo, como disse o senhor aí, doutor Fernando, é o próprio contribuinte, num lado ou no outro, é isso? É isso. A minha opinião é essa. Eu acho assim, o CARF ele é um órgão técnico, ele está ali para julgar as questões de forma técnica. Os juízes que estão lá no CARF, sejam juízes do contribuinte, sejam juízes do fisco, eles são técnicos no assunto e capacitados para o assunto.
A partir do momento que você faz essas mudanças, você transforma um órgão num órgão arrecadatório, ou seja, ele vai criar dificuldades para o contribuinte e depois, de outro lado, está oferecendo facilidades, algumas facilidades, para que o contribuinte pague a sua dívida, que muitas vezes nem é devida, mas aí quem sai ganhando com isso é o fisco, né? E a sua sede arrecadatória. Isso já está em vigor, vai ser votado para quem pegou nossa conversa pela metade aí, como é que está a situação para mudar, né, para voltar ao voto de qualidade? Já voltou, já voltou. A publicação da lei, ela foi no dia 21 de setembro passado, né? A lei 14.689/2023, e ela já está valendo, ou seja, hoje, dentro do CARF, já estão, as câmaras já estão votando com base no voto de qualidade. E a gente já percebe que muitas coisas já estão, muitas situações, muitas teses, já começaram a ter, inclusive, algum tipo de reversão do entendimento anterior, que era pró-contribuinte, e agora, com o voto de qualidade, está passando a ser pró-fisco. Doutor Fernando Quercia volta na próxima semana com mais um tema ligado ao direito tributário. Às vezes a notícia não é tão boa assim para o contribuinte, mas o doutor Fernando deixa tudo claro para acontecer, porque às vezes as pessoas não sabem, né, que podem acabar prejudicadas, tem que pagar de uma outra maneira. Então, agradecendo muito sua participação, doutor Fernando Quercia. Grande abraço, até segunda-feira que vem. Obrigado, Guarizo. E é aquilo que eu digo sempre, né, Guarizo? O importante é sempre procurar um advogado, procurar alguém capacitado que possa orientar a empresa, que possa orientar o cidadão para a melhor forma dele agir, para a melhor forma dele se comportar frente a uma situação dessa. Grande abraço. Com certeza, um abraço. Agora, 13h29. Estúdio CBN. A resenha esportiva acontece no Arena CBN.